Irmãos, essa palavra aqui, em Mateus 5, aqui está o chamado Sermão da Montanha. Amém? Todo ele é para o cristão? Não. Tem coisa ali, irmãos, que era para os judeus daquela época, sobre alguns costumes, regras e tradições. E todo ele é para o judeu? Não. Tem coisa, irmãos, que se não for pela graça, e o cristão hoje, né? O cristão, aquele que aceitou Jesus, ele está na graça, ele não teria condição. Exemplo, né? É por isso que ele vai começar a falar assim: vocês ouviram o que foram dito. Mas ali ele não está corrigindo, irmãos, a palavra, ele não está contradizendo o que a gente chama do Antigo Testamento. Ele está corrigindo os costumes, as opiniões. Já falei isso para vocês, não? Que os judeus, os fariseus, né? Eles tinham a Bíblia, que é a nossa, seria de Gênesis a Malaquias, não na mesma ordem, mas os mesmos livros, né? De Gênesis a Malaquias. E aí eles tinham outros livros, não lembro agora de cabeça cada nome técnico, mas eles tinham um livro da interpretação da lei, não é verdade? E aí, como se fosse pouca coisa, que só tinha 613 mandamentos, né? Aí tinha o livro das tradições orais. Onde é que você acha que a Igreja Católica pegou as tradições, né? Que se equivale à Bíblia, né? Mas não, Bíblia é só a palavra de Deus e deu, amém? Então, olha quanta coisa, irmãos, olha quanto peso. Então, quando você vê na Bíblia Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, ele não está contradizendo a palavra de Deus, amém? Ele está contradizendo e corrigindo o costume, o ensinamento humano, aquilo que foi acrescentado. E alguns ele está até traduzindo, né? Exemplo, a lei falava para você não adulterar, não é verdade? Mas a graça fala que além de você não adulterar fisicamente, você pode adulterar no coração. Não é verdade? A lei mandava você não adulterar. A graça te ensina a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então a graça não está mais light, a graça é mais dura. Só que ela tem um poder diferente. Amém? Não vou falar muito sobre isso, né? Ele vai falar aqui então, corrigindo o ensinamento, Mateus 5, né? Ele vai corrigir o ensinamento, tipo assim, que você era obrigado a jurar quando você a falar a verdade quando você jurasse. Então nós vamos ver que se eu sou obrigado só com o juramento a falar a verdade, quem garante que quando eu não estou em juramento eu vou falar a verdade? Não é verdade? Então, olha só, Mateus 5, né, versículo 30 e... vou pegar o 33. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos. Vocês já entenderam, né? Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. E, né, depois de andar. E nem é pela... Isso, alguém está tossindo, obreiros, dá um copo d'água, pelo amor de Deus. E nem os jurar pelo zóio que a terra de comer, e nem jurar pela minha mãe mortinha, pela mãe vivinha, e nem jurar de pé junto, nem jurar de mentir, nem nada disso. Ele falou assim, gente, vocês estão dizendo, aprenderam com os antigos, né, que se alguém jurar, essa pessoa é obrigada a falar a verdade ou a fazer. Então dá a entender o que, irmãos? Que quando não jura, não é o quê? Obrigado. Então você vê que era mais por uma questão de obrigação que não era verdadeira, do que uma questão o quê? De coração. E Jesus fala, eu vou te ensinar diferente. Ou seja, eu vou te ensinar diferente desse costume. Aí ele vai falar aqui o tão famoso versículo, que isso deve ser uma das bases da nossa vida. 37. Seja, porém, o vosso falar
sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso é de procedência o quê? Maligna. Depois o Tiago ele vai até repetir esse ensinamento, né? A gente não pode jurar também. E vai mostrar, ó. Porque tudo que passar, ou seja, você falou sim, não pode ser um não. Tem que ser sim. Você falou um não, ele não pode ser outra coisa. Não pode ter duas caras. Se você olhar na outra cara, tem sim também. Se você falou não pode ter outra cara. Tem que o quê? Tem que ter um não também. Se passar disso, é o quê? É de procedência maligna. Ou seja, tanto a atitude de só falar a verdade porque jurou, não é de Deus. Então, quer dizer, quando eu não juro, eu posso mentir, não é verdade? Como também vamos fazer essa mentira. Como eu falava hoje em dia, né? Até mais no Brasil, não só no Brasil, isso é uma prática que tem no mundo todo. Por que hoje os políticos, por que hoje os magistrados, eles são tão desacreditados? Principalmente, não todos, né? Mas a grande maioria é. Porque, por causa das injustiças. Eles têm a lei, mas eles não andam na lei. Eles mudam a lei muitas vezes e fica por isso mesmo, na verdade. Isso foi no sentido geral, né? E às vezes acaba sendo o quê? Desacreditado. Né? Às vezes para dar um aumento de salário digno para o trabalhador, na verdade, aí não vou dizer quanto é que deveria ser, porque eu não sou entendido, mas é difícil. Mas às vezes para aumentar lá o fundão eleitoral, quantos bilhões foi, na verdade? É tu que paga, irmão, e eu que pago. Todo mundo paga imposto. Ninguém fica livre disso, não é verdade? Então quer dizer, todo mundo. E aí a gente começa a ficar o quê? Desacreditado. Igual lá, né? A patroa da prefeitura em outubro começa a passar lá. O resto do ano talvez não vi ninguém. Por quê? Porque a pessoa está com o quê? Uma segunda intenção. Isso acaba o quê, irmãos? Acaba revoltando. Amém? Só que assim, o erro deles não pode justificar o meu. Amém? Tua mãe já dizia que tu não é todo mundo, né? Fulano pular da ponta, tu pula também? Não, então tu também não vai. Não é verdade? Quantos não a gente levou e da nossa... O pai também, né? Mas geralmente é mais a mãe que cortava o barato, né? Quantos não? E se o fulano fizer? Não. Ah, mas não pode. Eita, e hoje eu agradeço, moço, porque muitas vezes, né? Era bom não ter ido mesmo e que bom que a mãe cortou o barato. Né? Mas quer dizer, eu não quero saber do outro, é uma questão do que? Da minha própria consciência. Então Jesus fala, olha, o teu sim tem que ser sim. Ah, mas eu não jurei. Tem que ser sim. O teu não tem que ser não. Passou disso, é o quê? É de procedência maligna. E isso vem aonde, irmãos? Por isso que nós vamos falar hoje, né? Porque mais vem uma transformação do coração. Né? Ah, pastor, não precisa ensinar isso aí. Precisa sim, irmãos. Verdade? Cristo tem que ter palavra. Tem que o fio do bigode. Não tem que ser fio do bigode, tem que ser do coração. E até Jesus vai ensinar isso para nós, irmãos, aqui um pouquinho para frente, em Mateus, deixa eu só aqui que eu botei, deixa eu ver se eu não botei aqui, depois eu, só um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu botei diferente. O que está folheando não para depois você folhear? Ô Jesus, acorda, né? Deixa eu só ver se foi aqui que eu pensei no versículo, acho que eu não anotei aqui, né? Mas se eu não achar aqui, outra hora eu vou poder botar. Não botei. Eu vou botar aqui Eclesiastes. Vamos lá? Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Isso. Eu não botei referência. Depois a Dani me manda aqui, ó, ainda durante a pregação. Porque sai do coração, né? Não é o contaminar. Oi? Eclesiastes. Né? O comer sem lavar as mãos não contamina. Eu não notei aqui. Olha só, Eclesiastes 5, versículo 1. Amém? Vai falar assim, ó. Eclesiastes 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus.
Aqui no caso era o templo mesmo, na verdade, mas hoje nós podemos também acender a presença. Inclina-te mais a ouvir. Ó, quem estava quarta-feira vai lembrar da pregação. Mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo. Aí não pode falar tolo, boca aberta, aqui no sul, amém? Ou o jeitinho bíblico de falar tolo. Ou seja, está errada, está errado, amém? Então, tem o sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem o quê? Mal. Ou seja, mais a ouvir. E aí depois vai falar assim, ó, isso já achou, Dani? Tem que ser para hoje. Não te precipites com a tua boca e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. De novo, amém? E aí vem o 3. Porque da muita ocupação vem os sonhos. Aqui sonho no sentido de sonhar mesmo, tá? Não é plano, tá? E a voz do tolo, ó de novo aí, amém? Da multidão das... Irmãos, direto ao ponto, a Bíblia associa falar muito com não ter muita inteligência. A Bíblia ensina falar muito com não ter sabedoria. A Bíblia ensina falar muito com não ter temor a Deus. A Bíblia ensina que falar muito não é bênção. Olha aí, irmãos, amém? Que coisa, né? Então isso eu até falava domingo. Quarta-feira um pouquinho sobre o ouvir, lembra, né? A Ana ali, a Perina brigando, lembra disso, né? Depois a Ana mudou o coração dela. Isso me dá por escrito aí. O que sai não é o contamina. É isso. E aí nós vamos ver o que? Vamos com relação a Deus. Pastor, então eu vou orar, eu vou ficar quietinho. Não é no sentido quietinho apenas de palavra, amém, irmãos? Mas é o que? É uma atitude do coração. A Bíblia associa, irmãos, falar muito com pouca inteligência. Falar muito com pouca sabedoria. A Bíblia ensina que quem fala demais é um tolo. Não chama de inteligente. Amém? Mas em que sentido, pastor, o falar muito? Exatamente, irmãos, é o quê? É o falar muito no sentido de voto. Amém, irmãos? Por isso que eu falei, às vezes tem pessoa que vem aqui, né, entrega só o dízimo, não vem no culto. Vai ajudar a igreja, irmãos? Sim ou não? Tá, mas e a pessoa está se ajudando? Não é? Devia fazer isso sem deixar de fazer aquelas coisas. Tem pessoa que faz voto, não é verdade? E Deus fala assim, mas eu não tenho compromisso com o que eu não pedi para ti. Não é verdade? Então nós temos que ser pessoas de poucas palavras. Quer dizer, falar menos mesmo, também, mas no sentido do quê? De ter o cuidado, até primeiramente diante de Deus. Aqui tem muita coisa que eu poderia pregar, mas hoje a gente vai dar bastante na Bíblia. E aí eu vou cuidar aqui um pouquinho, tá? Então, o versículo 4 vai começar a falar agora sobre os votos. Né? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada dos... irmão, se está na Bíblia, por que eu não vou poder falar tolo? Tolo. O que votares, o quê? Paga-o. Olha que coisa, irmãos. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. E nem digas diante do anjo que foi mal aí. Com Deus não cola, né? Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Amém? Então a pessoa que ela não tem compromisso, Deus está contra ela. Essa é a verdade, é verdade. Ou a pessoa que fez um voto
Deus fala, agora tu tem que cumprir, amém? O voto aqui, tá, irmãos, não vai entender errado, né? Não é só o voto no sentido de dinheiro, amém? Né? Não é só isso não, tá? Inclui também, mas não é só isso, amém? Às vezes um voto, geralmente, principalmente nos cultos durante a semana, o que eu falo, irmãos, para o pessoal? Você vai pegar a rosa, exemplo, amém? Mas se é para vir aqui daqui a 5, 6 quarta-feira, não pegue. Por quê, pastor? Porque a campanha não é uma vez a cada trimestre. A campanha é toda semana. É diferente, como eu falava, daquela pessoa que de vez em quando viaja pro, né? Hoje eu estou falando nomes no altar, tá? Mas não é para dele. O irmão Giovanni, ele está longe trabalhando, né? Aí naquela quarta-feira ele não está aqui, mas, né? É porque ele está trabalhando, amém? Né? Às vezes ele vai lá também na outra igreja nossa, lá no estado. Mas é um exemplo que eu estou dando, amém? Não é porque não quer, que às vezes está fora, amém? Como eu falava dos irmãos aqui, às vezes os irmãos não estão aqui domingo, mas é que às vezes pega um plantão, né? Tem a escala aqui domingo, então não é uma maldade, amém? Porque estão sempre aí, são pessoas que tu pode contar, são pessoas próximas. Então, é isso aí, não é verdade? Mas se uma pessoa pega a campanha da rosa, isso acontece muito, né? Aí, digamos, vamos dar um exemplo, né? Tu pega 100 rosas, amém? E não é de graça, custa dinheiro. Aí, saiu 100 rosas, amém? Aí, na outra quarta-feira, dá 80 pessoas o dia todo. E sai mais 20 rosas. Então, o total são quantos? 100 e... Aí, na próxima quarta-feira, terceira semana, amém? Dá 90 pessoas. Mas sai 40 rosas. Opa, tem uma coisa que não está batendo. Amém? O que está acontecendo? A pessoa está pegando, está vindo numa semana e não está o quê? Vindo mais. Amém? Ou está pegando a rosa e não está mais nem vindo na igreja mais. Não é verdade isso? Então começa a não bater. Amém? Aí lá em dezembro aparece, né? A pessoa com a rosa. Senão ela deixa em cima do banco e vai embora, né? Mas é que tem câmera. A câmera pega tudo. Não deixar em cima do banco, a câmera pega tudo. Não adianta, né? Na moita. Tem câmera até nas moitas. Amém? Tem câmera na moita. Então que é um tipo de compromisso. Amém? Então, o bom é que votar e não pagar. O melhor é votar e não pagar. Eu vou na quarta-feira por causa da rosa? Não, eu vou por causa da palavra. Ou por causa de Jesus Cristo, amém? Mas se eu estou na campanha, eu vou fazer, amém? Não porque eu prometi, né? Ah, não, eu prometi fazer uma novena. Aí na 10ª semana, vamos na igreja hoje? Não, eu já fui 9. Entenderam, irmãos? Isso vem muito mais. O jovem até que não é tanto assim, a grande maioria, mas o pessoal mais antigo sabe muito, né, irmãos? Das promessas, do juramento, não é verdade? Ah, se livrar o meu filho da morte, vai ficar 1 ano sem cortar o cabelo. Já viram isso? Né? Ah, se livrar de tal coisa, eu vou batizar com o nome do fulano de tal. Não é verdade? E tem aí de pessoa com o nome de santo, né? É mais os antigos, não é mesmo? Os mais novos hoje é tudo nome em inglês. A pessoa não sabe nem falar bom dia em inglês, mas o nome está em inglês, né? Não é verdade, mas é muito, principalmente dos antigos, não é verdade, mas costumes, amém? O velho leite com manga mata. Amém, irmãos? Né? O que não pode deixar o chinelo virado para cima, senão morre a mãe. Se o peão crescer mais que a casa, morre alguém da casa. Borboleta branca, notícia boa. Borboleta preta, notícia ruim. Amém? Pega o cachorrinho, pintinho, gatinho, né? Tem um namorado, taca uma fita vermelha para não pegar quebrante. Pastor, hoje eu rio. Tem que rir para não chorar. Amém? E quanta coisa a gente foi criado nisso. Avisa os mais novos também que já tomaram, não sabem o que é isso, amém? Mas tem pessoa que é assim, às vezes falta aqui o compro. Às vezes até na apresentação, às vezes tem pai e mãe que não traz as crianças de jeito nenhum no ministério infantil. Aí perde ensaio. Aí chega no dia do ensaio, estão lá as professoras. Aí como é que eu faço? Como é que eu faço? Porque se eu excluir, vão falar mal. Então fica lá atrás, fala bíblia de árvore. E ficam quebrando a cabeça, né? Aí chega ali, fica errado, um tá para cá, outro para lá, né? Um tá no Tom, outro tá no Jerry, já fica viajando, correndo. Meu Deus, coisa mais feia. Mas ali, porque não houve um preparo, tem que ter um compromisso, amém? Os irmãos da coreografia, né?
do teatro, os irmãos do coral. Amém, irmãos? Meu compromisso é tal dia, tal hora. O resto vai ser depois. Aquele dia é o meu ensaio. Eu sou do louvor, né? Ensaio, faz o louvor, enfim. Então, nós temos que ter compromisso. Amém, irmãos? E às vezes os compromissos mais difíceis de pagar é aqueles que não vai, às vezes, dar tanta prejuízo. Que às vezes a pessoa, no trabalho, ela é pontual. Porque ela sabe o quê? Se chegar muito atrasado, vai ser demitido. Mas às vezes no compromisso da igreja já não é tanto. Não é verdade? O costume que eu tirei quando eu cheguei aqui, irmãos, né? A van sai 9 da manhã. Mas você que não sai. A gente bota 9, mas vai sair 15 para as 10. Eu tirei esse costume da igreja. Irmão, se a van vai sair 9 da manhã, fala para o povo, esteja 8h30. Que se chegar às 9 horas, a van vai sair às 9 horas. E deu para a bola. Amém? Uns não gostam, a pessoa muito dura. Mas, irmão, desde quando é duro viver a palavra de sim, sim, não, não. Amém, irmãos? Então, se fosse para sair a van 15 para as 10, tu fala para o povo, a van, o ônibus vai sair 15 para as 5? Eita, esse ano madrugou, foi pescar lá, né? Vai 15 para as 10. Para 5 não é muito cedo. Não sei quem falou para 5, depois pega nas câmeras. Né? 15 para as 10. Amém? A pessoa vai chegar mais cedo, na verdade. Então tem que ter o que? Aquele compromisso. Amém? Então Deus fala assim, ó, a primeira parte, né, do Eclesiastes. Olha, quando você for falar, entendeu? Não fica falando. Atenda mais ouvir. Falar muito é pouca inteligência. Está na Bíblia. Né? Escuta, aprendeu. Amém? Ó, e quando a segunda parte fala, e quando tu votar alguma coisa, não fica falando. Aprende a fazer as coisas sem voto. Aprende a fazer porque é o correto. E se é para ti votar uma coisa e não cumprir, tu é tolo. Então, você já aprende a fazer o que é correto sem a obrigar. Hoje eu tenho que ler a Bíblia, porque eu fiz um voto que eu ia 5 capítulos por dia. Aí eu fico lá remando. Acabou. Não é verdade? Então não adianta, irmão, fazer isso. Tem que ler sem ter votado, amém? Hoje eu não vou conseguir ler eu vou ler 2 só. Mas eu votei a Deus que eu vou ter que ler os 5, então eu vou ter que ler até 5. Então vai até o capítulo 5. Amém? Vamos terminar aqui essa primeira parte? Olha só, 7. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Amém? Então, mas tu teme a Deus. Amém? De novo, irmãos, já pensou? Falar demais é pouca inteligência, é pouca sabedoria. Amém? Então tem que ter sabedoria ouvindo mais. E tem que temer o quê? A Deus. Amém? Pastor, não, mas eu sempre procuro explicar, né, moço? Tem pessoas que são mais extrovertidas, mais queridas, digamos assim, conversam um pouco mais. Não é isso que a Bíblia está dizendo, amém? E tem pessoa que é um pouco mais na dela, não é tanto paqueadora. Não é isso que a Bíblia está condenando, amém? O que a Bíblia condena, ou seja, são aquelas palavras aqui inúteis. Tem pessoa que chega às vezes perto de você só para fazer fofoca. Fala demais. Sabe? Às vezes é aquela pessoa que eu não falei, não digo de vez em quando, mas tem pessoa que não frita um ovo sem botar lá no Instagram. O que me interessa ver a tua rotina? Eu já deixo de seguir. Né? Quero saber, 10 horas fritar ovo, 11 horas limpar a casa. Não me interessa. Não gosto nem que a minha mulher bota isso. O que interessa para os outros? Está lendo a Bíblia, falando na casa. Não me interessa. Não é verdade? A pessoa fala demais. Ou aquela pessoa, não, sei lá, eu vou comprar um carro. Aí conta para todo mundo, vou comprar um carro. Não interessa, mano, amém? Fala para aquela pessoa ali, dizendo pro pastor, me ajuda na oração aí, que eu tô querendo comprar um carro. Amém, meu irmão, vamos colocar na presença de Deus. Morreu ali o assunto, amém? Morreu o assunto ali, né? Uma pessoa mais chegada, né? Uma pessoa de fé que eu digo, né? Então conversa, mas
Não sai contando para todo mundo, amém? Tem coisa que você guarda, né? Tem coisa que você guarda. Tem coisa que você quer falar, quer expor, quer postar. Faz o grupo então ali só para a família, só para o pai, para a mãe, para os avós, para os avós. E taca ali palavra até alguém que diz, vou sair do grupo. Porque cuidar com a exposição, amém? Ou, estamos vindo para comprar uma casa, tá, pastor? Aí todo mundo sabe. Eu já comprou a casa lá. Sabe até quanto é que está o financiamento? Não interessa, amém? Fica quietinho. Pastor, o senhor me ajuda a oração aqui para comprar uma casa. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe. Deu, morreu o assunto ali. Amém? Ganhou uma causa na justiça. Glória a Deus, pastor, né? Testemunha a Deus. Só que eu ganhei 500 mil. Já vou dar o dízimo hoje. Pronto. Aí o irmão do lado, né? Se é do Judas, meu Deus, 50 mil. Depois o pastor aí pediu oferta ainda em cima do altar. Esquece. Ganhei uma causa na justiça de um bom valor. Glória a Deus. Amém. Pronto. Amém? Entendeu? É nesse sentido. Não é aquela pessoa que é querida, que é conversadeira, que a pessoa é simpática. Mas até aí tem que cuidar para não extrapolar um pouquinho. Amém? Deus não é contra a alegria, Deus não é contra a felicidade, Deus não é contra a brincadeira, é saudável, né? Mas é nesse sentido aqui. Amém? Porque o falar muito dessas coisas que não edificam. Vamos parar aqui? Pausa aí um pouquinho o vídeo. Gravação. Agora sim. Essas coisas eu deixei em off, né? Senão o pessoal lá faz um recorte só desse daí. Eu sou vacinado. Mateus 15. Olha só, irmãos, aqui, Mateus 15, 18. Jesus vai mostrar para nós, irmãos, que palavras é uma questão do interior. Mateus 15. Né? Vai falar assim, ó. Mateus 15, 18 vai falar assim, ó. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O contexto aqui é o mesmo que eu falava antes, não? Os fariseus estavam lá indignados porque os discípulos não lavavam as mãos. Mas, de novo, tem que saber entender, amém? Não é sentido de higiene, era o que? Um rito. Eles não faziam aqueles rituais, né? E aí ele falou assim, gente, o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Então, volto a falar, palavras não são apenas palavras, amém? Palavras não são apenas palavras, elas têm o quê? Elas são do interior, né? E aí vai falar assim, ó, eu não vou explicar um por um, porque não é o propósito hoje, mas vai falar assim, ó, 19, ó, porque do coração procedem os maus pensamentos, não é da cabeça, pastor? Quem crê errado se sente errado, quem se sente errado pensa errado, né? E quem pensa errado faz errado, né? Então procede dos maus pensamentos, mortes, amém? Assassinato, né? Adultérios, olha aí, prostituição, não vou nem falar muito que é isso, né? Não precisa. Furtos, né? Furto é quando a pessoa é na mão leve, né? Roubo é quando há ameaça, agressão, até física, né? Tal. Furto é na mão leve, na malandragem, né? Tanto que tem no artigo né? Acho que é 157, outro não sei qual que é, né? Mas enfim, não sou advogado. E nem quero ser também, quero ser pregador. Falso testemunho, ou seja, é o sim, mas é um não. É o não que é um sim. De onde é que sai, irmãos? Do coração. E blasfêmia. Blasfêmia é o quê? É falar contra Deus. Por isso que nós aprendemos já lá em Eclesiastes, amigos, que é uma questão de ofender a Deus, sair descarregando palavra na presença dele. E é uma questão de ofender a Deus, falar alguma coisa e não fazer. Ou só porque está preso ao voto, amém? Eu prometi que ia jejuar aqui 7 dias. Estou desmaiando de fome. Então entrega o jejum. Você não vai glorificar Deus desmaiado, né? Entrega, Deus, me perdoe, eu falei que ia ser, eu vou ter que encerrar aqui, amém? Depois você desmaia e só vai dar trabalho para os outros, é verdade? Então, não precisa, né? Faz por isso que eu falei, faz sem voto, ora sem voto, dá oferta sem voto, vem na igreja sem voto, fala com Deus sem voto, lê a Bíblia sem voto, não precisa ter uma coisa me mandando. Posso fazer um propósito, pastor? Mas tem pessoa que só funciona na base de propósito. Eu não creio assim não, amém? Então,
O coração, então, duas coisas que saem: testemunho, mau testemunho, falso testemunho e blasfêmia. Aí vai falar aqui, ó, 20. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Você entendeu que sentido de lavar as mãos, né? Sentido do ritual, amém? Então a pessoa faz ritual, faz cerimônias, né? Ah, pastor, nós não temos doutrina? Aqui na Igreja da Graça não temos doutrina sobre vestes. Vestes não levam ninguém para o céu. Mas é aquela coisa, mas quem está indo para o céu sabe usar as vestes, amém? Não é verdade? Mas se o outro lá faz uso e costume, que faça para Deus, que faça. Agora, se não vem cantar de galo para cima de mim, que eu também não baixo a cabeça. Não é verdade? Então, e nem eu também vou criticar ele. Se ele faz para a glória de Deus, que faça. E amém. Amém? E é isso. É isso. Ah, a igreja tal não vê televisão. O que o senhor acha, pastor? Se tu tá ruim aqui, vai para lá, então não vejo televisão. Eu vejo televisão, aquilo que é útil. Amém? Agora, se o outro falar que não tem que ver TV de jeito nenhum... não vê porque a televisão é a caixa do diabo, mas ouve rádio. Rádio é uma boca então do diabo. Mas se ele faz ou não faz para a glória de Deus, então fica quieto. Mas de novo, só não vem cantar de galo para cima de mim. Eu também sei responder na palavra de Deus, amém? Mas não quero saber. E também se ele faz, não vê televisão, amém? Então, glória a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. É isso. Tem coisas que são irrelevantes, amém? É aquela coisa, né? Eu não vou puxar briga com ninguém. Eu não vou meter discussão com ninguém. Eu não vou procurar encrenca ninguém. Ah, mas se a pessoa procurar, eu estou preparado. Aonde, pastor? Na palavra de Deus. Amém? E é isso. E deu. Pastor, o que você acha da mulher que não pode cortar o cabelo? Bom, se tu tá aqui nós podemos cortar o cabelo, também não vai cortar o cabelo masculinizado, né? Tem corte também que é curto demais, que vira um masculino. Assim como tem corte mais comprido de homem que é feminino, não é verdade? Não é verdade? As irmãs cabeleireiras sabem até melhor do que eu. Né? Então, mas se a pessoa... porque eu estou num lugar onde não pode cortar o cabelo, não concordo. Faça o quê? Aprenda a concordar ou sai de lá. Amém? Mas o que o senhor acha? Eu não acho nada. Né? Eu não acho nada. Não, pastor, eu estou aqui, eu não concordo que as irmãs cortam o cabelo. Das duas, uma. Aprende a concordar ou vaza. Porque você vai ganhar o que? Ficar falando mal. Amém? Mas se agora, lá, pastor, não permite cortar o cabelo, eu quero cortar. O que o senhor acha? Eu não vou achar nada. Ou tu tá lá e tu fica lá, ou tu sai de lá. Porque ficar murmurando também não adianta. Amém? Não é verdade? Então tem coisas que são irrelevantes. Ninguém vai para o céu ou deixar de ir por causa disso aí. Amém? Então, uma vez, muita discussão é da boca isso aí, né? E o blasfêmia também, blasfêmia já é contra Deus, não. Vamos terminar? Então, Jesus fala que é uma questão do coração, amém? E na nova aliança, deixa eu só encerrar aqui, hoje, tá? Semana que vem nós vamos falar mais sobre compromisso. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Mas a pessoa que gosta de seriedade nas coisas da pastora, ela vai ser tida como durona. Uma grande coisa. Né? Errado é errado. Amém? E se eu for o único que não estou errado, deixa que eu seja. Mas tem que ter compromisso nas palavras. Amém? Compromisso nos votos do casamento. Amém? Por que eu não falo assim, repita comigo? Eu deixo que a pessoa faça os seus votos. Amém? E é bom que ela pegue uma gravação e lembre daquilo ali. Amém? Porque ela está falando um voto aqui diante de Deus e depois diante dos homens. Amém? Né? Então ela tem que honrar os seus votos. Eu não falo, repita aí. Eu não faço, né? Mas, enfim, a pessoa tem que saber. Amém? Mas eu não consigo me expressar muito. É que às vezes na área do nosso cérebro, que ela é responsável pelos sentimentos, ela fica mais no meio. A das palavras fica mais, digamos, na ponta, digamos assim. É grosso modo, né? Por isso que às vezes a pessoa sabe, sente, mas não sabe expressar em palavras. Ela sente, mas não sabe expressar. Amém? Aí o Roberto Carlos fala, né? Como é grande o meu amor. Né? Mas não com palavras, não sei dizer. Ele está falando da pessoa, né? Agora tem pessoas que já têm essa capacidade um pouco mais de conseguir traduzir em palavras as emoções, amém? Aí os poetas, os românticos, amém? Os pregadores muitas vezes conseguem se expressar muito, né? Porque
esse dom, né? Eu chamo de dom, porque é o que é. Efésios 4, vamos lá? Olha só aqui para nós terminarmos, hoje, tá? Semana que vem eu vou continuar. Aí, Efésios 4, versículo... Vou pegar aqui o contexto, está falando sobre pessoas que nasceram de novo, amém? Então, se o problema é o coração, não adianta amordaçar a boca, tem que mudar o coração, amém? E Jesus muda o novo, né? Esse aqui é o contexto aqui de Efésios 4, amém? Aí vai chegar aqui no versículo 25, vai falar assim, ó, Efésios 4, 25. Dá para ler até o 24, vai falar assim, ó, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso é uma nova criatura, amém? Né? É uma nova criatura. Aí fala assim, ó, pelo que deixai a mentira. Olha aí. E falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros um dos... Depois você pode ver tudo, tá, irmãos? Aqui eu tenho... Não é o contexto também de hoje, mas falou que falar o quê? Deixar a mentira e falar a verdade. Então o crente, irmãos, ele não pode mentir. Ele não precisa ficar ligado no juramento para falar a verdade. É uma questão de coração. É sim, sim. Não pode ter duas caras. Sim, virou a cara, como imagina uma moeda, né? Virou, é sim. Não, virou, é não. Amém? Então tem que ter o que? A sabedoria. E tem coisa que eu tenho que saber o que falar. Eu falávamos aqui, eu me expresso, mas às vezes eu digo, irmãos, quando alguma coisa me deixa triste, eu falo mesmo. Mas tem muita coisa que eu não falo, que só minha esposa que sabe, tem coisa que nem ela sabe. É só eu e Deus. Porque a Bíblia fala que quem recolhe as minhas lágrimas no seu outro é Deus, não é homem. Nem a esposa não faz isso, tem coisa que é só com Deus. Mas quando algo se alegra, então também nos alegrar com aquele que se alegra. Então tem coisa que você... mas eu vou ser mentiroso, pastor. Por exemplo, aquela pessoa lá me trata mal. Aí eu vou ser mentiroso? Não, irmão, amém? Sorria, né? Trata a pessoa bem, amém? Você não vai ser falso em tratar a pessoa bem. Você vai abençoar a vida dela em nome de Jesus. Não quer dizer que eu vou levar a pessoa a tomar café, né? Da tarde na minha casa. Às vezes não tem como fazer isso, mas é o quê? É um respeito. Como eu falava, né, lá no teu trabalho, você vê muita coisa que você não gosta. Pastor, essa barriga aqui não é massa, feijão, arroz, picanha, churrasco. É tanto saco que eu já engoli. Por quê? Se você vai falar tudo que está na teia, você não fica um dia no trabalho muitas vezes. Então tem coisa que você guarda, amém? Que você guarda, que você releva. Não é que você é falso ou falsa, amém? E tem que ser o quê? Direto, amém? Tem que ser direto. Se expressa. Ama o teu pai, ama a tua mãe. Fala quando a pessoa está viva, depois não vai ficar chorando. Por exemplo, eu perdi o meu pai, irmãos, agora em julho, né? É uma dor que eu acho que eu nunca sabia que eu sentiria, né? Isso que não foi o melhor pai do mundo. Mas o senhor se expressava, pastor? Não adiantava muito, ele tinha aquele problema, né? Que tu falava ali, 2 segundos ele esquecia, não é verdade? Mas a oração estava lá, orando, amém? Abençoando, né? Então é uma coisa que eu estou com o meu coração tranquilo, porque eu fico triste agora, mas, né? Mas tipo assim, eu me expresso antes, aí 2 meses depois morreu minha tia, que é como se fosse a minha segunda mãe, amém? Mas eu quando via ela, abraçava ela, beijava ela, ela sabia que eu amava ela, eu demonstrava, amém? Morreu, infelizmente, está com Jesus, que bom, né? Que os dois estejam na presença de Deus, melhor do que eu, eles estão com Jesus, mas, entendeu? Se expressa, irmão. Aqui mesmo, quantas pessoas, eu falei, um choque, um trauma que eu vou guardar aqui de Alvorada, mas é morto do irmão João. É um trauma, e para mim era como se fosse uma pessoa da minha família, amém? Não é porque ele era puxa-saco, nada disso, amém? Primeiro que puxa-saco comigo não se cria, eu sei dar umas lapadas bem dadas. É uma pessoa sincera, amém? A gente gostava, era vizinho literalmente, né? Era vizinho aqui, não é verdade? Né? Ele fazia um bolo, levava um bolo, trazia um bolo, né? Uma pessoa que foi um trauma muito grande para mim, é um trauma que eu vou levar da Alvorada, né? Pessoa... Mas a gente procurou ajudar, né? Quantas vezes a gente levou ele no médico? Eu levei ele no médico antes, né? De que não tinha culto, eu levei.
E aí, pastor? Ah, mas é que tu não fica tirando foto no Instagram para ver. Precisa isso, mas não interessa. Talvez você está sabendo só hoje algumas coisas que eu fazia. Porque interessa a Deus, não. Mas digo assim, ó, é o que importa, amém? É um trauma, mas tem que se expressar, amém? E tem que falar também, tem que saber dar aquela direção, amém? Então não é que a pessoa vai ser fingida, falsa, né? Mas também o amor, a gente tem que não ser cruel, amém? Mas é melhor tu parar, descansar. E tem que ser aquela pessoa sincera, amém? Falar assim, pastor, posso pegar essa bandeja aqui e botar lá? Você perguntou, é sim ou não, amém? Aí eu digo, não. Ah, tá. Aí já vem aquela tripa do Tatu Trovador. Ah, tá. É porque, na verdade, eu pensei que eu podia botar... Não, tu não... Esquece. Não ou não, amém? Ou se não, use inteligência. Pastor, posso pegar essa bandeja aqui e colocar lá? Por quê? Não, é porque aqui ó, tá meio fora de mim, desalinhada, tal. Já não mudou completamente, Anson? Então não fica se justificando, fala o porquê antes. Amém? Aí vem aquela tripa lá, eu nem olho, não me interessa. Fala antes o porquê. Fulano, vamos mudar tal coisa. Por quê? Amém? E aí então a pessoa vai falar. E tem coisa que a pessoa vai relevar. Amém? Vamos terminar? Depois vai falando aqui, vamos fazer o encerramento. Aí vai falar assim, ó, vamos dar um salto, irmãos, que isso aqui é um desafio para todos nós. Amém? Todos nós, pastor. Para mim também, irmãos. Né? Eu sempre falo, eu procuro falar na lata. Não tenho muita papa na língua, não. Mas é diferente você ser aquela pessoa barraqueira, briguenta, amém? Que xinga. É diferente você ser aquela pessoa ruim, amém? Difícil de conviver, que sempre tá pisando em ovos contigo. Pega um ovo, quebra e faz um omelete, tá bom? Amém? É diferente, irmãos, se ser diretão assim de você ser maldoso, malvado, amém? É diferente, não é a mesma coisa. Então todos nós precisamos aprender isso aqui, ó. Todos nós, todos. E isso aqui é uma matéria que a gente aprende e tem que continuar botando em prática. O 29, ó, vamos terminar aqui. Efésios 4, 29. Fala assim, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe, irmãos, é sujo. Torpe no original significa fedorento, mau odor, que tem morte, que tem sujeira, né? Mau odor é sinônimo de morte, sujeira, coisa apodrecendo. Mau odor é no sentido de coisa suja, na verdade, mas, né? Então quer dizer, coisas que estão fedorentas. Ah, não é mau hálito? Não, essa é a palavra que é torpe mesmo. Entendeu? É nesse sentido que a palavra é torpe. Ó, não sai a palavra fedorenta, a palavra de morte. Não sai a palavra em decomposição. Ai, que horror, pastor. Mas se o significado de torpe é isso, eu vou falar o quê? Né? Então, é muito forte, é mesmo? E então o pessoal entendi. Ah, entendi. Não pode sair da minha boca palavras fedorentas, palavras em decomposição, palavras de morte, palavras sujas. Amém? Crente fala palavrão, pastor? Não fala. Amém? Manico no martelo dedo, pastor. Tem gente que amaldiçoa, né, o martelo, amaldiçoa até lá, até no Jardim do Éden, essa árvore que estava lá no... Não, amém? Tem que cuidar de se expressar, todos nós, amém? Né? Então existem outras palavras para nós expressar, amém? Que não são palavrões. Lembra que nós vimos na mensagem, irmãos? Falar muito é falta de inteligência. Falar muito é falta de saber O tolo fala muito. Bíblia, eu não posso mudar. O tolo fala demais. Entendeu? O tipo de palavra? Vai ver, às vezes, um filme brasileiro, irmãos. Não dá para ver, amém? Meu Deus, a cada 6 palavras, 8 é pi. Eu não tenho paciência para isso. Ah, mas a história é boa. Eu quero saber se a história é boa ou não. Amém? Às vezes a pessoa curte uma música lá, até bota nos status, um de jovem, né? Vai ver, às vezes, a letra lá, irmãos, em inglês. Meu pai amado, aquilo não é para nós, não. Amém? Ah, mas tá todo mundo cantando, pastor. Mas eu não sou todo mundo, eu sou Jesus. Amém? E quando aparecem os hits da moda, né? Não. Tem que ser sabedoria. Amém?
Ah, vou ver um filme, vou ver um desenho. Depende, irmãos, amém? O que está falando aquele desenho? Que passagem está passando? Então, porque a boca fala, o coração está. Então, encheu o coração de palavra, né? Então, não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Tem a repreensão, tem que ter, amém? Deus repreende o filho que ama, né? Tem a crítica, tem o falar, claro que tem, amém? Jesus falava, né? Mas é a edificação, né? Ele falou, ok, vou acabar aqui para nós fazer a oração. Para que dê graça aos que a ouvem, amém? Então é uma coisa que todos nós precisamos aprender, todos nós. E já estamos praticando, pastor. Sempre podemos melhorar cada vez mais. Amém? E se já estou vivendo, glória a Deus. Mas sempre podemos viver cada vez melhor. Amém? A nossa boca, né, tem que ser santa, porque o nosso coração foi purificado. Amém? Então o que nós aprendemos hoje é sim, sim, não, não. Não pode ter duas caras. Amém? O que nós aprendemos? Diante de Deus tem que se colocar mais a ouvir do que queria falar, amém? Que nós ouvimos, não fica sendo pessoa que só faz voto, compromisso, né? Eu vou jejuar, e se não faz voto de jejuar, não jejua, né? E o que mais nós aprendemos? E também nós temos que cuidar que é do coração, então tem que encher a palavra de coração, tem que encher o coração com a palavra. O que mais nós aprendemos? Nós somos uma nova criatura, amém? Deus fala lá em Apocalipse, todo aquele que pratica e ama a mentira não herdará o reino de Deus. Jesus falou em João 8,44 que o pai da mentira é Satanás. Então Deus é o meu pai é o pai da verdade, né? E cuidar com as nossas bocas, todos nós, amém? É para todo mundo, eu, você, não tem ninguém aqui que exclua, todos nós, né, precisamos aprender, amém? Ter esse compromisso. Semana que vem eu continuo, tá? Deus abençoe você de casa, hein?